Você também já ficou perdido olhando para esse monte de pincel e se perguntando qual serve para quê? Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática a utilidade de cada pincel e como usar no dia a dia. Oi gente, tudo bem? Sem muita enrolação, trouxe aqui um guia bem prático para quem está começando aí no mundo da maquiagem. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou começar com os pincéis para pele. Pincel de base eu não uso, tá? Eu prefiro a esponjinha. As esponjinhas assim, eu prefiro elas para aplicar base, corretivo, mas eu vou ilustrar com fotos, né? Vou ilustrar aí o que eu não tiver com fotos. Só para vocês se situarem e escolherem o que se encaixa melhor para vocês, na preferência de vocês também. Vamos começar com o pincel Língua de Gato. Ele é para aplicação da base, porém você tem que dar o acabamento com a esponjinha, porque pode ocorrer o risco de ficar marcado se você aplicar com ele não vir dando acabamento com a esponjinha. Outro tipo de pincel de base é o pincel Kabuki, que pode ser o do topo reto ou chanfrado. Ele é ideal para polir a base. Então você pode vir aplicando normal com ele e depois finalizar dando batidinhas. Vai ficar uma cobertura linda na pele. Pincel Duo Fiber. Eu tenho um aqui para dar de exemplo para vocês, que é esse aqui. O meu é da Macrylan, o DF04. Esse aqui é um pincel Duo Fiber que tem dois tipos de cerdas, tá? As cerdas pretas são menores e essas branquinhas são maiores. Tem outros modelos, esse é só um dos modelos, mas tem um mais fofinho, tem vários modelos de pincel Duo Fiber. Esse é o que eu tenho e ele é ótimo para aplicar produto cremoso. O acabamento com ele fica bem levezinho, sabe? Bem bonito, bem natural. Eu gosto de aplicar com esse pincel aqui blush cremoso, nesse estilo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Blush cremoso que vem assim, como se na embalagem de pó de compacto, né? Mas o blush que vem assim, eu prefiro aplicar com este pincel. Já blush em stick, eu prefiro a esponjinha mesmo, porque aí eu aplico na mão e venho pegando com a esponjinha, já esfumando, já fica no lugar. Pincel de corretivo. Eu tenho os pequenininhos de Língua de Gato, que são esses aqui. Eu tenho duas opções, um maiorzinho e outro menorzinho. Esse aqui é da Dylos, é bem antigo, eu não sei nem a referência dele. E esse aqui eu comprei na Shein, num kit, mas como eu já falei, né, eu não aplico o corretivo com pincel. Eu gosto de aplicar com esponjinha. Se for corretivo cremoso, tipo aqueles corretivos que vem paleta, aí eu pego com esse aqui, eu diluo, gosto de diluir quando eu uso aqueles corretivos de paleta, né, cremosos, eu diluo e venho com o pincel e aplico depois do acabamento com esponjinha. No caso de corretivo assim, corretivo líquido, aí eu só aplico com o aplicador do corretivo mesmo e espalho com a esponjinha. Pincel de pó, vou aqui mostrar pra vocês, o meu tá sujo, relevem. Tem alguns pincéis que eu vou mostrar pra vocês que eles estão sujinhos, mas ignorem. Pincel de pó, ele tem que ser assim, grande e fofinho, tá? Gordinho e bem fofinho. Esse aqui, o meu é da Macrylan, ele é o F05 dessa linha rosa deles, que eu acho essa linha linda. Ele é ideal pra você espalhar o pó de forma uniforme, ele não concentra produto. Então o que é que eu gosto de fazer? Quando eu faço maquiagem tipo essa, eu venho com uma esponjinha assim, de pó mesmo, com pó solto. Eu não uso pó compacto, é muito raro eu usar pó compacto. Então uma esponjinha assim, venho com pó solto, venho aplicando nas áreas que eu gosto, sei lá, que é aqui, no nariz, aqui, aqui, enfim. E depois eu venho varrendo todo esse pó com o pincel gordinho. E aí fica ótimo. Nos dias que eu não uso maquiagem, que eu só uso protetor solar e tal, só faço skincare mesmo, como eu já falei, minha pele acho que eu já comentei aqui com vocês, minha pele é mista. Então ela tende a ficar mais oleosa na zona T. Aí sim eu venho só com ele, não venho com esponjinha, pego um pouquinho do pó e passo assim só pra tirar a oleosidade. Pra retocar também, naqueles dias que a maquiagem fica um pouco mais oleosa nessa zona aqui, também ele é ótimo. Pincel de blush eu vou mostrar duas opções, e tem esse arredondado aqui e esse aqui que é mais chanfrado. O arredondado meu é da Miss Friend, mas não tem referência, é dessa linha, desse cabo aqui. E o chanfrado também é Miss Friend, também não tem referência, mas é o desse cabo lilás. Ele encaixa super aqui, ó, nas maçãs. Eu confesso que entre esses dois eu prefiro esse, pra aplicar blush. Então eu sempre venho assim,
aplicando blush. E dependendo da forma que você pega o blush pra aplicar com esses pincéis, ele fica bem natural, bem bonito, sabe? Eu gosto muito. E já entrando no quesito pincel de contorno, esse aqui eu super indico pra contorno, inclusive eu gosto dele. Já esse aqui não serve pra contorno, pelo menos na minha percepção. Eu também sou daquelas adeptas o pincel é seu, você usa ele pra o que quiser. Se você quiser usar o pincel pra limpar uma janela, você usa, porque o pincel é seu. Mas dá pra adaptar. Então, mais pra contorno mesmo, eu prefiro assim, ele mais chanfrado, gordinho. No caso do nariz, tem os pincéis próprios pra contorno. Caso você não queira investir em 2 pincéis pra contorno, isso aqui pra contorno não importa. Você pode fazer assim, ó, espremer ele assim e dá super certo para aplicar o contorno no nariz. Então, contorno no nariz, contornar aqui e a testa. Dá super certo o pincel chanfrado. O pincel para iluminador. Esse é o mais clássico, que é o pincel leque, né, ou vassourinha, como queiram chamar. E também tem aqueles mais gordinhos, mais fofinhos. Eu não gosto de aplicar iluminador com esse. Isso aqui é só pra quem não gosta de muito brilho, mas eu gosto de muito brilho sim. Estou na Terra pra brilhar, então esse aqui é pra quem quer só um iluminado mais sutil, sabe? Mas pra quem realmente quer mostrar que tá com um iluminador, quer brilhar mesmo, eu recomendo um pincel mais gordinho. Pincel mais gordinho que eu falo esse aqui, assim, pra iluminador. Eu gosto muito de usar esse aqui, ó, pra iluminador. Esse aqui, como eu já disse, eu comprei em um kit da Shein. Esse aqui eu ganhei, eu não sei de que marca é, mas eu uso ele pra iluminador, inclusive amo. Agora vamos pros pincéis de olhos. Vou começar com um pincel de aplicação de sombra, esse aqui, que ele é mais achatadinho, mais fofinho, mas ele tem uma precisão, ele não é tão molinho, sabe? Ele é ótimo pra depositar sombra na pálpebra, pra esfumar não, mas pra depositar sombra na pálpebra ele é perfeito. Esse aqui é de um kit da Nina Secrets, acho que é o primeiro kit dela de olhos. Recentemente ela lançou o segundo. Inclusive, pra quem está começando esse primeiro kit, eu vou até mostrar pra vocês. Esse primeiro kit é excelente, porque ele tem todos os pincéis que você vai precisar. Vou indicar o kit pra vocês. Vem 5 pincéis, relevem os sujos. Vem um pincel pequenininho de esfumar, um pincel médio de esfumar e um grande. Então vem 3 opções de pincéis de esfumar, o que já faz sua maquiagem inteira. Vem um pincel chanfrado excelente e esse pincel de aplicação de sombra, que você consegue não só aplicar sombra cintilante na pálpebra ou até fazer um iluminado aqui embaixo da sobrancelha, dá certo. Até aqui embaixo dá certo fazer, se você fizer com cuidado, apesar dele ser grande, se você fizer com cuidado dá pra você fazer a parte de baixo do olho tranquilamente. Então eu super indico esse kit aqui dela pra quem está iniciando na maquiagem. E o próximo pincel que eu iria falar seria o de esfumar, que eu já falei um pouco pra vocês, né, que eu tenho o pequeno, médio e o grande. Com esses 3 aqui você consegue fazer um olho completíssimo. Eu tenho outras opções de outras marcas também, ó. Eu tenho da Miss Friend, daquela linha lilás que eu falei pra vocês. Eu tenho o pequeno e o médio. Tenho esse aqui da Ruby Rose. Esse aqui é bem antiguinho. Esse aqui é o E36, eu não sei nem se existe mais. Mas ele é ótimo, ele é mais mediano assim, perfeito pra esfumar. O próximo é o pincel lápis, que ele é assim, que realmente ele parece um lápis. Ele é ótimo pra detalhes, pra fazer pontinho de luz aqui, ou até mesmo pra passar sombra aqui embaixo, rente aos cílios inferiores. Dá pra você também esfumar aqui, ó, no cantinho, pra dar uma profundidade no olhar, então ele é muito bom também. Mas não é aquela coisa, se eu não tiver, não vou conseguir fazer nenhuma maquiagem. Não. Você consegue fazer só com aqueles que eu mostrei pra vocês. Vamos agora pra pincel chanfrado. Tenho essas 2 opções. Esse aqui eu acabei de mostrar pra vocês, que é o da Nina Secrets. Desses 2, esse aqui é o mais preciso, que eu tenho bem fininho, principalmente pra fazer aquele puxadinho de gatinho que a gente faz aqui no início do olho. Ele é ótimo. Muito preciso pra fazer delineado. Ele é ótimo também pra delineador em gel, né? Ou pra sobrancelha também. Esse aqui eu gosto de usar pra sobrancelha. Pra sombra de sobrancelha, né? Pra preencher minha sobrancelha eu uso ele, pra delineado, sombra, coisa nos olhos mesmo, eu uso esse. Também tem outra opção pra delineado, não é chanfrado, mas é esse pincel aqui fininho,
que também ele é ótimo para delineador em gel, porque ele também tem um traço bem preciso. Mas já para fazer esse puxadinho daqui, eu já recomendo mais esse aqui, tá? Esse aqui é um pincel bem baratinho, não tem marca, geralmente ele vende em loja de maquiagem ou loja de coisa de unha também, porque dá pra fazer decoração em unha com ele. Ou papelaria, também já vi vendendo em papelaria, mas esse aqui eu comprei numa loja de maquiagem aqui na minha cidade. E é bem baratinho, sendo que ele é bem baratinho, bem bom e ele dura bastante, porque faz anos que eu tenho ele e ele tá intacto. Para finalizarmos os pincéis de olhos, temos os pincéis de detalhes. Tem essas opções, eles têm vários formatos diferentes. Tem assim do topo reto, tem assim mais oval, tem ele assim mais fofinho. Esses aqui eu gosto muito de fazer essa parte de baixo do olho. Então sempre que eu tenho que esfumar alguma coisa aqui embaixo, eu uso um desses dois. E esse aqui eu gosto muito de fazer os detalhes aqui abaixo da sobrancelha, um ponto de luz aqui, ou até mesmo aplicar sombra cintilante na pálpebra. Então, para detalhes, eles são ótimos. Uma coisa que eu também não falei foi as escovinhas de sobrancelha. Eu acho que são bem importantes de se ter para deixar as sobrancelhas no lugar. E principalmente se você também gosta daquelas sobrancelhas, você usa aquelas pastinhas de sobrancelha, aquele sabonete de glicerina para deixar os pelinhos bem no lugar, são bem essenciais. Eu tenho essas assim que são descartáveis mesmo, que é mais quem trabalha com serviços de beleza, tipo extensão de cílios, maquiagem é que compra esse tipo de escovinha, mas eu gosto bastante. Como só eu que uso, eu uso, lavo e reutilizo, não tem problema, mas são descartáveis. E eu gosto muito. Se você não quiser ter essas descartáveis, tem aqueles pincéis que numa ponta tem a parte chanfrada e na outra tem a parte da escovinha. Que também aí já facilita, já é 2 em 1, né? Principais pincéis que são essenciais assim para vocês começarem a se maquiar. Esses aqui. E uma esponjinha. Pronto, esse aqui é o kit essencial para vocês. Esponjinha você aplica base, corretivo e pó, com essa parte aqui você aplica pó. Também tem outro modelo de esponja que tem esse recorte, dá para aplicar pó, então você não precisa de uma esponja para pó no início, só se você quiser. Pincelzinho para pó, eu acho muito essencial ele. O pincel que eu escolhi é essencial esse aqui, porque dá para você usar para base, corretivo, então você vai usar para 2 produtos e vai dar super certo. E os pincéis de olhos. Esses pincéis assim gordinhos você pode usar para iluminador, vai dar certo. Ou você pode aplicar o iluminador com o dedo, mas aí vai dar sua preferência e do que você vai querer gastar ou vai poder gastar. E os pincéis de olhos foram os que eu já indiquei pra vocês, o kit da Nina, com os pincéis de esfumar, pincel de aplicar sombra e o chanfrado. E esse aqui, pra fazer o cantinho aqui de baixo, eu acho super válido. E o pincel chanfrado dá pra você fazer o delineado e ajeitar a sobrancelha. E a escovinha, que eu já ia esquecendo, bem essencial. Como eu acabei de mostrar, você não precisa ter todos os pincéis do mundo. Mas acho que se você souber a função de cada pincel, já vai dar um norte aí pra vocês escolherem os que vocês realmente vão precisar. Vou dar uma dica aqui também sobre higienização. Antigamente, quando eu não entendia muito de maquiagem, essas coisas, eu lavava meus pincéis e esponjas com detergente ou sabonete de bebê, enfim, líquido, né? E sempre minhas esponjas ficavam manchadas, não saía toda a sujeira, os pincéis também, principalmente os pincéis de olhos. Por exemplo, esse aqui que tem as cerdas brancas, né? Se eu fosse lavar antigamente com o sabonete líquido, ele ia ficar manchado. Mas descobri a revolução, digamos assim, acho que muita gente já sabe disso, que é o sabão neutro. Aquele sabão amarelo, sabe, de barra. Pronto, eu só lavo meus pincéis com ele. Só com sabão em barra. Não necessariamente o neutro, mas é porque aqui em casa a gente compra o neutro. Mas só lavo com ele e sai toda sujeira. Toda sujeira sai. Então é uma super dica pra vocês. Lavem seus pincéis com sabão em barra. Ah, Rosa, não tenho sabão em barra. Pode ser sabonete? Pode. O importante é que seja em barra, porque enquanto você tá passando ali, ele vai penetrando, principalmente na esponja. Ele vai penetrando ali. O sabão dentro da esponja vai limpando tudo pra não ocorrer que sua esponja fique suja por dentro. Apesar de ter a esponja ter uma vida útil ali, mas lavando com
o sabão em barra vai durar muito mais. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a função de cada pincel, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é o pincel que você mais usa no seu dia a dia. Um super beijo e até o próximo vídeo.